Boa noite. Pode falar alto, gente. Quase não dá para ouvir a voz de vocês com máscara. Boa noite. Isso, maravilha. Coisa boa é ouvir a voz dos irmãos. Boa noite a você também que nos acompanha da sua casa, através do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe sua vida. Hoje a gente tem a oportunidade de dar início a uma nova série de mensagens. E eu quero começar dizendo, afirmando para você que existe cura para o cansaço. Existe cura para o cansaço. Grava essa verdade. Grava essa afirmação inicial. Existe cura para o cansaço. Como pastor, eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas e constantemente eu ouço pessoas dizendo, afirmando, falando que estão cansadas, dizendo que se sentem exaustas, que se sentem desgastadas, que estão sem forças para continuar nas mais diversas áreas de suas vidas ou até na vida como um todo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo e falando para mim, falando, pastor, olha, eu estou num momento tão difícil da minha vida, num momento tão delicado da minha vida que eu não sei se eu tenho forças para continuar a caminhar. A verdade é que atender às demandas que parecem infindáveis é algo profundamente desgastante. Eu e você somos desafiados e temos constantemente que lidar com pressões das mais diversas, cobranças das mais diversas. Tudo isso nos deixa cada vez mais estressados. Um dos mais... Talvez em outros momentos da história, pessoas não tenham sofrido com esse mal, é o mal do estresse. Até os animais hoje em dia sofrem de estresse. Então você leva o seu cachorrinho está tendo um comportamento estranho, e aí existem pessoas que conhecem essa questão da psicologia dos animais, né? É isso mesmo, sim? Isso, psicologia dos animais. E aí você leva o seu cachorrinho no psicólogo de animais e ele fala assim, olha, o problema é que ele está estressado. Quem diria que até os animais sofrem com a realidade do estresse? A gente se sente cada vez mais cansado, cada vez mais sem esperança. Em alguns momentos é possível que você se sinta completamente solitário ou solitária. Você já se sentiu assim? Nem sempre a gente consegue dar conta. E a gente não percebe, mas o ritmo do mundo em que a gente vive é extremamente agitado. A gente vive num mundo agitado, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida. Eu estava achando bem interessante o início, não vou falar hoje sobre pandemia, nem quarentena, mas eu queria apenas fazer um parêntese aqui para pontuar isso. No início da pandemia, nós ficamos de quarentena e quase todas as pessoas, se não todas as pessoas, foram obrigadas a ficar na realidade do confinamento. E o confinamento nos impediu de fazer uma série de ter uma série de atividades, ou de desenvolver uma série de atividades que antes nós tínhamos. E aí eu achei bem interessante, porque com a presença, com a realidade do confinamento, naturalmente nós começamos a ocupar o nosso tempo com outras atividades. Vocês perceberam isso? Então, diversas instituições começaram a produzir lives, cantores produzindo lives o tempo todo, e aí você já começou a ficar difícil até acompanhar as lives. Então, confinado em casa, teoricamente, sendo obrigado a sair da dinâmica, nós já entramos na dinâmica novamente do agito, né? Da correria. A gente faz parte desse mundo e a gente acaba naturalizando essa realidade do mundo agitado como se essa agitação fosse algo natural. Contudo, eu quero dizer mais uma vez, existe cura para o cansaço. Existe cura para o cansaço. Hoje a gente começa uma nova série de mensagens. Descanse. A proposta radical de Jesus. Descanse, a proposta radical de Jesus. E eu sei que talvez ouvir sobre descanso possa parecer algo extremamente distante para você. Talvez você olhando para a vida que você leva hoje, você esteja dizendo assim, olha, pastor, é complicado esse negócio de distante, de descansar. Pode parecer até impossível, contudo, o fato é que essa proposta de Jesus ela é radical, mais profundamente necessária. Eu e você precisamos aprender a descansar em meio ao mundo
profundamente agitado que nós vivemos. O texto que nós vamos usar ao longo de toda essa série de mensagens será o texto de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou olhar no seu celular, né? Mateus 11, versículos de 28 a 30. O texto servirá de base para a nossa reflexão ao longo dessa série de mensagens. E aí, com as Bíblias abertas, mais uma vez, nós vamos fechar os nossos olhos e orar. Feche seus olhos, fale com Deus, aproveite esse instante para pedir realmente que Deus traga verdades ao seu coração, que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela comunique a Deus, comunique a você a vontade do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Tu és um Deus rico em graça e misericórdia, Pai. E nesse instante, Senhor, onde nós abrimos a Tua palavra desejosos por ouvir a Tua voz e por aprender aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, nesse dia, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, que o Teu Espírito Santo torne os nossos corações sensíveis àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela fale profundamente aos nossos corações. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, onde nós lemos assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. É difícil apontar a localização ou o momento exato em que Jesus disse essas palavras encontradas no final do capítulo 11 do livro, do Evangelho de Mateus. No início do Evangelho de Mateus, nós somos apenas informados que Jesus instruiu seus discípulos e depois ele saiu dali para ensinar e pregar em diversas cidades. Ao longo de todo o capítulo 11 de Mateus, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o seu celular ligado, você vai perceber que Jesus está o tempo todo falando. Então, todo o capítulo 11, Jesus está falando com pessoas diferentes, com grupos diversos, sobre temas diversos. E aí o versículo 28 em diante, né, que são os versículos que a gente vai trabalhar ao longo dessa série de mensagens, está lá no finalzinho do capítulo. Alguns chamam esses versículos de o convite da graça ou o convite maravilhoso. Eu não sei como você conhece, mas o fato é que quando a gente chega ao versículo 28, que é o versículo que nós vamos pensar, refletir hoje, né, ele é um versículo que realmente tem a ver com um convite que o Senhor Jesus nos faz. Um convite maravilhoso, onde ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus chama para si aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Esse convite não é um convite qualquer, nem é feito por uma pessoa qualquer. Se a gente ler o versículo imediatamente anterior, o versículo 27, a gente vai ler o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, Jesus Cristo está falando a respeito de si, a não ser o Pai. Jesus está falando de Deus Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, esse convite não é um convite qualquer, primeiro, pela autoridade de quem convida. É o próprio Jesus Cristo, o Deus Filho, o Deus encarnado que convida e diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É o próprio Cristo que faz esse convite. Nós sabemos, à luz do contexto, que Jesus falava aqui a pessoas que se esforçavam desesperadamente para encontrar Deus e serem pessoas boas, gente que queria, de alguma forma, cumprir as ordenanças da religiosidade judaica e se dedicava a isso, mas sofria com os pesados fardos impostos por uma religiosidade que era baseada no cumprimento de obrigações morais criadas por homens.
Então, quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, ele está falando primariamente para um grupo de pessoas que vive dentro de uma religiosidade muito marcada pela moral, pelas ações, pela necessidade de prática de boas obras, para alcançar salvação, para alcançar o favor de Deus. E essas pessoas se viam cada vez mais desgastadas, essas pessoas se viam cada vez mais cansadas, essas pessoas se viam cada vez mais sobrecarregadas com os pesados fardos que eram colocados sobre suas costas. Contudo, quando Jesus escolhe as palavras cansados e sobrecarregados, ele faz uma escolha muito interessante de palavras, principalmente quando a gente olha para o grego do texto. Porque a primeira palavra, que é traduzido, o primeiro termo que é traduzido para a gente como cansado, aponta para um cansaço que se instala no corpo pela fadiga do labor, pela fadiga do trabalho. Então, a palavra cansado é a palavra que normalmente a gente utiliza para cansado mesmo. Você chega do trabalho, né? Depois de ter cumprido o seu labor diário, e você volta para casa depois do dia de labuta, e aí alguém vira para você, e aí, tudo bem? E você fala assim, nossa, eu estou cansado hoje. Eu estou tão cansado. É esse o conceito, é esse o significado original da palavra. Mas existe uma outra palavra que ele utiliza aqui, que é traduzida como sobrecarregado. E é uma palavra bem interessante, porque ela aponta para alguém que tem ou está sob uma pesada carga de responsabilidade, ou alguém que é oprimido por outra pessoa. Então, quando ele fala de cansados e sobrecarregados, a gente pode dizer que o convite feito por Jesus é um convite bem amplo, se dirigindo tanto às pessoas que estão fisicamente cansadas, que sentem o seu corpo desgastado, exaurido, sem forças, como também se aplica àqueles que estão sobrecarregados pelas responsabilidades que têm sobre seus ombros. E é difícil pessoas do nosso tempo, já tentando trazer e aplicar algumas realidades para as nossas vidas, é difícil encontrar pessoas do nosso tempo que não se sintam cansadas, tanto fisicamente como com essa carga emocional, né? Das responsabilidades, dos pesos que existem sobre os nossos ombros. Cada vez mais, eu e você somos desafiados a dar conta de mais coisa. E é natural que a gente, em alguns momentos, se sinta cansado e sobrecarregado. Se sinta com responsabilidades, né? Tendo responsabilidades sobre os ombros que são maiores do que a nossa capacidade de dar conta. Você já se sentiu assim? Com responsabilidades e pesos sobre os seus ombros que eram maiores do que aqueles que você poderia dar conta, ou que você acreditava que poderia dar conta? Em muitos momentos eu me sinto assim. Eu até acho que o ministério pastoral tem muito esse tom, de ser vocacionado, chamado para fazer algo que é maior do que você e maior do que você pode dar conta. Mas o fato é que Jesus convida aqueles que se sentem exaustos, desgastados, aqueles que têm buscado pela verdade, pelo sentido da existência dia após dia, e aos cansados e sobrecarregados, ele diz, venham a mim, venham agora. Na tradução antiga, vinde a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então são palavras amplas. No contexto e na situação em que Jesus falou, se referia basicamente àqueles que procuravam sentido para a vida, aqueles que buscavam a verdade religiosa, pensando num sentido espiritual, e que se sentiam cansados e sobrecarregados nas suas buscas, nos caminhos que viram diante de si, e para esses ele fala, venham a mim. Mas também podem ser colocados e pensados para aqueles que estão desgastados pelas pressões, pelas responsabilidades da vida, da caminhada, da existência. E quem nunca se sentiu cansado ou desgastado por essas realidades? Mas mais interessante do que isso, e mais surpreendente do que o convite feito pelo Senhor Jesus no versículo 28, é exatamente o final do versículo. Eu acho o final desse versículo 28 absolutamente fantástico. Vamos dar uma lida juntos? Depois dele chamar e dizer,
venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele termina o versículo com uma maravilhosa promessa. Vamos ler juntos? Eu lhes darei descanso. Jesus não é apenas aquele que tem autoridade para convidar e não é apenas aquele que faz o convite aos cansados e sobrecarregados. Ele é também aquele que promete e diz: venham, porque eu vou dar o descanso. Eu vou garantir o descanso. Jesus afirma, então, que essa extenuante busca por sentido para a vida termina exatamente nele. Aos que estão interiormente cansados e sobrecarregados, será concedido o descanso de Cristo. Lembra que eu falei no início? Existe cura para o cansaço? A cura para o cansaço é encontrada naquele que nunca está cansado, Jesus Cristo. A cura para o cansaço é encontrada naquele que nunca está cansado, Jesus Cristo. Todos aqueles que vêm podem ter a certeza de que encontrarão descanso em Jesus. Essa é a promessa feita no texto. O texto não fala, venham para eu ver se é possível dar descanso. Ou venha e aí talvez você receba descanso. O texto é um convite, e é um convite que termina com uma afirmação, com uma promessa. Vocês vêm e vocês recebem descanso. E é interessante porque o descanso do texto é um descanso passivo, é um descanso que a gente recebe. É um descanso que tem a ver com dádiva. Deus dá descanso. Eu vou dar descanso para vocês. Tem a ver com graça. Não precisamos temer ou ficar preocupados se teremos ou não força e capacidade para conquistar esse descanso. Esse descanso é recebido. Ele diz, eu lhes darei descanso. É Jesus quem promete. O fato, queridos, é que o nosso cansaço e exaustão tem muito a ver com a maneira como a gente vive, mas ainda mais com o fato que a gente vive em muitos momentos, ou na maioria dos momentos, acreditando que precisamos de outras coisas que não Cristo para seguirmos em frente. Jesus não é apenas aquele que dá o descanso. Jesus é o descanso. E entender isso faz toda a diferença. Crer nisso faz toda a diferença. Jesus não promete um descanso longe ou distante dele, mas ele é a própria garantia do descanso. Ele diz, venham a mim e encontrem o descanso que vocês tanto buscam. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, extenuados, exauridos pelas buscas, pelas responsabilidades, pelas cobranças da vida, venham a mim, e em mim vocês encontrarão o descanso que vocês tanto buscam. Na verdade, o nosso problema, ou essa tendência de viver buscando, ou viver como se precisássemos de outra coisa que não Cristo, né? Senão Cristo, para caminhar, é algo muito parecido com a realidade do texto, porque o texto fala de pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. Do quê? Gente que estava cansada e sobrecarregada com a tentativa de cumprir todas as ordenanças da lei. Gente que estava cansada e sobrecarregada pelas exigências da religiosidade judaica. Esse é o caminho da religião. E o caminho da religião, ele sempre vai gerar cansaço e sobrecarga. Porque o caminho da religião, na religiosidade, a gente aprende, a gente é ensinado de que nós precisamos ser pessoas boas, e que se nós formos pessoas boas, e que se cumprirmos a palavra de Deus, ou se tentarmos viver de acordo com a palavra de Deus, nós nos esforçarmos ao máximo e cumprirmos todas as regras impostas, aí sim nós conquistaremos o amor de Deus, aí sim nós nos tornaremos merecedores de uma vida boa e tranquila. É isso que a religião fala para a gente, é isso que a religiosidade fala para a gente. Existe um Deus, esse Deus, de alguma forma,
não está a seu favor e você precisa fazer coisas, você precisa suar a camisa, você precisa se empenhar, você precisa se esforçar para conquistar o amor, o favor desse Deus para você, para conquistar as bênçãos desse Deus para você. Essa é a realidade das pessoas do texto. Gente que estava cansada, que se sentia sobrecarregada pelos pesados fardos da religiosidade judaica. O caminho da religiosidade, ele sempre gera cansaço e sobrecarga. Para as pessoas desse tempo do texto, esse elemento da religiosidade era central na vida delas. Então, o principal motivo pelo qual elas estavam cansadas e sobrecarregadas era essa tentativa de agradar a Deus, né? A tentativa de fazer por merecer, de se esforçar ao máximo para cumprir todas as regras, achando que elas iriam conseguir conquistar o amor de Deus. E o problema da religiosidade é que, por mais correto que você tente ser, nós sabemos biblicamente que todos nós somos falhos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós sabemos que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O problema da religiosidade é que por mais que eu e você tentemos nos empenhar nesse caminho, esse caminho só vai gerar frustração. Porque sempre que a gente olha para os padrões de Deus, a gente vai perceber: a minha vida está muito abaixo dos padrões que Deus propõe na sua palavra. Você já se sentiu assim? Quantas vezes, olhando para a minha vida, eu me percebo e falo: gente, mas a minha vida está muito abaixo dos padrões que Deus estabelece. Se eu achar que eu posso ser aceito, que eu posso ser amado por aquilo que eu faço, é melhor nem começar, nem tentar. Porque se eu tentar, isso só vai gerar frustração, só vai gerar sobrecarga, isso vai acabar com o meu ânimo, vai acabar com a minha vida. Porque é impossível eu cumprir a lei toda. É impossível. Era isso que gerava sobrecarga nas pessoas do texto. Mas não é só o caminho da moralidade religiosa que nos deixa exauridos e frustrados, não. Existe também, e eu particularmente acho que é mais comum no nosso tempo, um caminho de pessoas que estão exauridas e cansadas, porque têm buscado direção, buscado satisfação no caminho de aversão à religião. Gente que acredita que pode... Aversão é uma aversão que pode ser objetiva ou uma aversão mais velada, mas gente que acredita que pode encontrar felicidade e satisfação numa vida de prazeres, satisfazendo os desejos do coração, seja quais eles forem. Quantas pessoas do nosso tempo têm literalmente empenhado sua vida, empenhado tempo, empenhado recursos, achando que se tivessem aquele carro, ou morassem naquela casa, ou fizessem sexo o maior número de vezes com o maior número de parceiros dos mais diferentes sexos, aí sim encontrariam a satisfação, aí sim encontrariam uma vida tranquila, uma vida leve. Gente que tem empenhado sua vida nas buscas das mais diversas, mas que lá na frente, no fundo, constatou, ou já conseguiu constatar aquilo que Salomão disse: tudo isso parece com correr atrás do vento. E sabe o que acontece com quem corre atrás do vento? É possível pegar o vento? Não é possível. E você pode correr atrás do vento, e você pode correr um dia todo, ou você pode correr meses e anos atrás do vento, e no final dessa corrida você só estará cansado, mas você não vai conseguir pegar o vento. Essa é a figura de Salomão. Nosso cansaço e exaustão está exatamente em vivermos como se precisássemos de outra coisa, senão Cristo, que não Cristo, além de Cristo. E por isso estamos tão cansados. Porque no fundo, a gente sempre acha que precisa de mais alguma coisa. É estranho a gente olhar para o texto e a gente ver Jesus dizendo para a gente: olha, você está cansado, você está sobrecarregado? Venha a mim e eu serei seu descanso. E quantas vezes eu olho o meu coração e percebo que o meu coração ainda continua correndo
atrás de tantas correntes de vento. E muito da minha queixa de cansaço, de sobrecarregada, tem a ver com as ilusões que eu criei, com as ideias que preencheram a minha mente de coisas que poderiam trazer prazer e satisfação e completude, coisas além de Cristo. Jesus está dizendo, vem a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, vem a mim. E eu serei o seu descanso. Eu serei o seu descanso. Ele é o descanso. Entenda isso. Não há mais nada que eu e você precisemos, além de Cristo. Eu vou repetir para você ficar muito gravado na sua mente, no seu coração nesse dia. Não há nada além de Cristo que eu e você precisemos. Existe cura para o cansaço. Jesus Cristo, aquele que não cansa. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que boa parte, se não todo o meu cansaço, toda a minha exaustão emocional, está muito mais ligada à falta de convicção real de que não existe nada além de Cristo que eu precise para ser feliz. Nós colocamos objetivos, perseguimos metas, ideias, como se essas coisas tivessem poder de trazer um sentido, uma satisfação que não tem. E aí Jesus está falando, isso vai deixar você sobrecarregado. Você fica correndo atrás do vento, isso vai deixar você cansado. Venha a mim e eu serei o seu descanso. Então, eu já falei sobre o caminho da religião, que nos deixa cansados pela ideia de que a gente pode cumprir o padrão moral e nos tornarmos merecedores da graça, do amor de Deus, mas a graça é de graça. Essa é a realidade do pessoal do texto. Já falei sobre a realidade de pessoas que buscam essa satisfação, essa completude em outras coisas que não são Cristo, como se precisassem, né, numa vida aversa a Cristo e que busca prazeres e coisas desse tipo. Mas o Evangelho aponta em outra direção, porque o Evangelho, Jesus vira e diz para a gente, eu vou dar descanso para vocês. Jesus vira e diz para você, tudo o que você precisa sou eu. E enquanto você não entender isso, enquanto você não entender que tudo o que você precisa é Cristo, você vai continuar cansado e sobrecarregado. Eu e você não precisamos de nada além de Cristo. Nada além de Cristo. E Jesus pode falar e pode oferecer descanso porque Ele realizou absolutamente tudo. Porque o Evangelho fala de um Jesus que não apenas promete descanso, mas um Jesus que veio ao mundo e trabalhou muito. E finalizou o seu trabalho na cruz do Calvário. E o que Ele disse naquele momento onde Ele finalizou o trabalho? Ele virou para o Pai e falou, está consumado. Tudo aquilo que precisava ser feito foi feito por Jesus no Calvário. Não existe nada que precise ser feito. Não existe nada que eu e você precisemos além de Cristo. O único verdadeiro problema das nossas vidas que era o nosso afastamento de Deus. Essa é a questão central. Fomos criados para Deus e nos afastamos dele. Vivemos para nós mesmos, tentando satisfazer os desejos do nosso coração. Esse problema era o problema irremediável. Mas esse problema foi superado por Jesus na cruz. Ele fez tudo. E depois de fazer tudo, Ele virou e disse, está consumado, está feito, está completo. Basta que a gente ouça esse convite e vá até Ele, porque Ele chama, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não há nada que eu e você precisemos além de Cristo. Tudo o que precisava ser feito, Jesus fez. Se a gente entende isso transforma o nosso coração. Porque a gente vai entender que, independente das realidades dessa vida, a única coisa que realmente vale a pena nós já temos, que é o Cristo. É o Cristo.
Anos atrás, eu já até partilhei isso na igreja, eu meditei durante um longo tempo naquele texto, naquele versículo da oração de Paulo, onde Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. E eu fiquei pensando na profundidade daquilo que Deus fala para Paulo. Quando Deus vira para Paulo e fala assim, Paulo, a minha graça é suficiente para você. E entenda uma coisa, se você não entender, se você não acreditar que a graça de Deus é suficiente para você, nada será. Absolutamente nada será. Enquanto eu e você não entendermos que tudo o que nós precisamos está em Cristo, que não precisamos de absolutamente nada além de Cristo, sempre existirá um vazio. Agora, quando nós entendemos que Cristo é o suficiente, a nossa vida ganha sentido. Independente do tipo de vida que ela é. Independente da quantidade de recursos que a gente tem. Independente dos lugares que a gente vai. Independente das coisas que a gente faz. Se foram grandes feitos, pequenos feitos, se você vai deixar um grande legado, como se fala hoje, ou se você vai ser uma pessoa absolutamente comum. Se você entende que Cristo é bastante, você encontrou o descanso. Eu e você não precisamos de nada além de Cristo. O que está em jogo, então, é se a gente realmente entende que a gente precisa de descanso. A gente vive num mundo profundamente agitado, num mundo de sobrecargas, num mundo de pessoas cansadas. E Jesus é o descanso. Não existe uma outra possibilidade de descanso. Agora, a ideia do texto é a ideia de um encontro. O encontro não exige esforço. Ele está na questão da oportunidade. Jesus simplesmente diz, venha, e eu serei o descanso. Eu quero então desafiar você a ouvir a voz do Senhor falando para você isso nessa noite. O Senhor dizendo para você, você está cansado? Está sobrecarregado? Está desgastado? Você se sente exaurido? Venha a mim e eu serei o seu descanso. Não existe nada, absolutamente nada que você precise além de Jesus. Nada. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Deus é bastante. Citando Teresa d'Ávila. Se o nosso coração foi inundado dessa verdade, aí nós encontramos o descanso, a cura para o cansaço. Jesus Cristo, aquele que não se cansa, aquele que completou a boa obra ao morrer na cruz, no meu e no seu lugar, aquele que é o nosso descanso. Que Deus abençoe sua vida e que você de fato entenda que não existe nada que você precisa além de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e orar?